Fala galera, tudo bem? A janela de transferências chegou ao fim, então tem muito assunto pra gente falar. Não só hoje, mas nos próximos dias aí eu vou tentar postar alguns dos vídeos falando sobre alguns tópicos, ou podem ser mais específicos ou podem ser mais amplos para tentar conseguir falar de diferentes jogadores, já que muita coisa aconteceu na segunda-feira do encerramento da janela. E nesse vídeo de hoje a gente pode falar sobre algumas das principais transferências, das principais contratações envolvendo os grandes clubes da Inglaterra. E nesse último dia de janela de transferências dá para dizer que o grande foco ficou no Manchester United e também no Arsenal. Foram os dois clubes que movimentaram aí as principais manchetes relativas a transferências na Inglaterra. Então, logo de cara, convido você a se inscrever aqui no canal, clica aqui embaixo se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho da notificação para saber quando tem vídeo novo aqui no canal, deixa a curtida no vídeo e o comentário para você qual foi a grande contratação do último dia da janela de transferências, ou dessa reta final de janela de transferências, ou dos clubes da Premier League, enfim, quero saber de vocês aqui embaixo. Tem vários vídeos aqui no canal sobre transferências nesses últimos dias, nessas últimas semanas, até meses, né? Essa é uma janela um pouco diferente por conta da temporada do ano, que foi completamente modificado no calendário também, até por conta da pandemia, ou principalmente por conta da pandemia. Então vamos falar. Vou dividir em duas partes aqui, e eu resolvi fazer tudo num vídeo só, até para conseguir falar sobre esses temas que são mais quentes e postar no mesmo dia, para não ficar postando vários vídeos também, porque assunto não faltaria. Então eu vou começar com o Manchester United, falo sobre Cavani, falo sobre Alex Telles, depois falo sobre o Arsenal e sobre a contratação do Thomas Partey, que foi, em termos de grana, né, de dinheiro, o valor da cláusula, uma transferência bastante relevante também. Então vamos começar pelo Manchester United, e aí eu quero saber de vocês já nos comentários. Vocês acham que Cavani e Alex Telles mudam o nível do Manchester United, mudam o patamar de disputa do Manchester United nas competições? Eu acho que essa é uma boa pergunta até, porque são jogadores que despertam bastante expectativa. Ao mesmo tempo, a repercussão que a gente tem visto é de muito pé no chão e até de certa frustração de parte da torcida do Manchester United, porque existia aquela esperança de repente contratar um Jadon Sancho, um jogador que representaria um potencial de um dos grandes jogadores da geração chegando para jogar por anos. E não é exatamente isso que o Manchester United espera ao contratar o Cavani. Aliás, são perfis completamente diferentes, né? O Cavani é um jogador de uma carreira consolidada, de uma carreira na Europa, primeiro na Itália, depois na França, chegou ao fim a passagem dele no PSG e ele marcou o nome na história do clube, mas já é um atacante mais veterano. E aí ele chega, e muita gente tem tratado até como uma contratação nem necessariamente para chegar e tomar conta do ataque, pensando mais em alternativa ao Marcial no comando do ataque do Manchester United. Então acho que esse já é um ponto de partida bem relevante. De que forma o Cavani chega para contribuir no Manchester United? Aí eu acho que a gente pode avaliar, vamos lá. O Cavani é um ótimo atacante, é um atacante melhor do que o Marcial, se a gente for olhar ao longo dos anos, certamente, mas no atual estágio da carreira. O Cavani é exatamente um atacante para os principais clubes, para as principais forças. E vamos lá até mudar, não vou nem falar principais clubes, falar principais times. O Cavani é um jogador que chega para mudar o nível dos principais times da Europa atualmente? Não sei se totalmente, tá? Acho o Cavani um excelente atacante, muito completo, um atacante que funciona se movimentando no ataque, tem disposição e entrega para cair pelos lados, para ajudar sem a bola, para ter velocidade para atacar a linha de defesa, ao mesmo tempo tendo corpo também para ganhar nos duelos corpo a corpo, tem presença na área. E aí é uma diferença em relação ao Marcial. O Marcial foi um jogador que cresceu na reta final da temporada passada, virando esse 9 móvel de um ataque muito móvel, e que tem Rashford de um lado, que tem Greenwood do outro, e eu gosto dessa combinação do ataque do Manchester United, principalmente depois que o time cresceu com Bruno Fernandes e Pogba. É verdade que o início de temporada tem sido aquém do esperado, aquém da imagem do fim da temporada passada. Cheguei a gravar vídeo aqui sobre a goleada do Tottenham sobre o Manchester United nessa última rodada da Premier League. Mas acho sim que o Cavani pode acrescentar alguns fatores que o Marcial não tinha. Por exemplo, mais presença na área, ser um jogador de maior capacidade para disputar e para ocupar a área buscando finalizações. Embora eu sempre faça a ressalva de que o Cavani, apesar de ter sido um dos grandes artilheiros das grandes ligas europeias nessa década, eu não acho o Cavani uma referência de finalizador. O Cavani é um atacante que, embora tenha números muito bons,
ele jogou, na maior parte dessa década, num PSG soberano, hegemônico na França, e ele era um jogador que muitas vezes precisava de mais chances para converter e para fazer os gols de números importantes que ele tem. Mas é importante a gente relativizar isso também, porque muitas vezes eram jogos em que o PSG criava muito. Eu cheguei a falar um pouco sobre isso no vídeo em que boto na balança Cavani e Icardi, que foi o debate do final da temporada passada, ou antes da pausa da temporada passada, quando o PSG contrata o Cavani de forma definitiva, aliás, o Icardi de forma definitiva, e já sinalizando que o Cavani não ficaria, e eu até falo naquele vídeo sobre como o Cavani é mais completo, é mais atacante do que o Icardi, mas eu enxergo o Icardi como mais finalizador do que o Cavani. Talvez o que o PSG quisesse naquele momento fosse um finalizador, porque para construir o PSG já tinha Di Maria, Neymar, Mbappé, então era muito mais a questão de aproveitar as chances criadas. É claro que isso vai variar de cenário para cenário, como a própria Champions mostrou, quando o Icardi mostrou que, já que a bola não chegava tanto até ele, ele já não era um atacante capaz de entregar tanto assim. O Cavani é diferente, o Cavani é um atacante que pode entregar, que pode se adaptar e que pode ser um 9. Tendo uma presença maior na área, por exemplo, sem deixar de ser um jogador de movimentação como o Martial é também. Então eu acho uma contratação válida, mas não acho que mude o patamar do Manchester United para falar, agora que tem o Cavani, o Manchester United é um candidato a título da Premier League. Não acho. Aliás, essa é uma reflexão que a gente pode fazer em relação à janela do Manchester United. Porque as 3 principais contratações do Manchester United na janela, para mim não tem esse efeito e a gente até pode questionar se eram realmente as prioridades, principalmente Van de Beek, falei sobre ele na contratação, não acho que era um jogador num setor que era a prioridade do Manchester United nessa temporada, o que não diminui a capacidade que ele mostrou no Ajax, mas ao mesmo tempo ele chega para um espaço do campo em que o Manchester United já estava bem resolvido, com Bruno Fernandes, eventualmente com Pogba, falei sobre isso no vídeo lá sobre ele, vou deixar aqui em cima. Então, qual é a terceira contratação? A gente volta para esse último dia. Alex Telles. Aí eu acho que sim, o Alex Telles pode acrescentar, até porque o torcedor do Manchester United anda sem paciência com o Luke Shaw, que falhou bastante e que não tem jogado bem nesse início de temporada. Eu não sou tão radical nisso, eu sei que o torcedor do Manchester United já tá sem paciência com o Luke Shaw há algum tempo, mas eu discordo de parte disso. Acho que a temporada 2019-2020 do Luke Shaw foi boa, ele jogou em bom nível no Manchester United, mas sim, se a gente for pensar em tentar tornar o sistema defensivo um pouco mais sólido, o Alex Telles é um jogador que pode acrescentar no ponto defensivo pelo lado esquerdo. E aí, eu vou fazer a mesma ressalva que eu fiz no vídeo lá atrás, quando o Wan-Bissaka é contratado. Acho que é um jogador que desperta uma curiosidade, uma expectativa, mas que é necessário a gente entender exatamente qual é o perfil para também não se frustrar criando uma expectativa que não é muito compatível com o perfil do jogador. Da mesma forma lá atrás, que eu falei na contratação do Wan-Bissaka, que ele era um lateral muito promissor, mas que não era um jogador de perfil ofensivo e que era um lateral ótimo defensivamente quando sai do Crystal Palace, e acabou mostrando isso ao Manchester United, sem ser exatamente um jogador que vai desequilibrar indo à frente. Eu acho que a gente tem que tentar não se iludir por alguns aspectos do Alex Telles. Acho o Alex Telles um bom lateral, mas acho que em alguns momentos os números dele acabam elevando um pouco essa projeção e gerando uma certa ilusão. O que eu tô querendo dizer com isso? Ah, que ele é um péssimo lateral. Não, não é isso que eu tô falando. Mas o Alex Telles é um lateral que entrega muito a partir da bola parada e da capacidade de cruzamento. Então sim, ele tem números muito relevantes no Porto, porque de fato ele participa diretamente de muitos gols no Porto. Mas não é que ele seja aquele lateral que vai criar vantagens indo para cima, partindo para 1 contra 1, acelerando pelo lado do campo. Não vejo o Alex Telles dessa forma. Acho um lateral até mais limitado nesse aspecto. Mas é um lateral que sim, mostrou ao longo dos anos uma evolução muito grande na qualidade do cruzamento. Então, receber a bola numa faixa do campo que permita que ele cruze a bola para a área pode virar uma arma assim pelo lado esquerdo do Manchester United. Assim como ele jogando num Porto muito mais pragmático com o Sérgio Conceição, ele acabou sendo potencializado por isso. Era um lateral que ajudava a compor essa linha de defesa pelo lado, que quando subia e recebia em condições de fazer cruzamento, gerava assistências, ou na bola parada também, e por isso os números dele são muito relevantes, de gols e assistências. Bola parada e cruzamento, 2 aspectos que eu acho que o Alex Telles realmente tem a acrescentar. E talvez um pouco mais de equilíbrio defensivo em relação ao Luke Shaw, mas aí a gente tem que pensar também que o equilíbrio coletivo passa pelo coletivo, e não só por uma peça. Hoje a defesa do Manchester United é um ponto a ser atacado, e esse equilíbrio vai ser chave para isso.
Então é uma contratação válida, acho sim válida, mas não acho que seja um dos melhores laterais esquerdos do futebol mundial atualmente, que seja aquele cara pra mudar o nível do time a partir da lateral, mesmo sabendo que é muito provável que ele entregue assistências pela capacidade de cruzamento e de bola parada que ele tem por esse setor. Mas eu vou com um pouco mais de pé no chão em relação a essas contratações do United. E no lado do Arsenal, pra gente falar de Thomas Partey também, acho um jogador que ele acaba muito valorizado, e vamos ver de que forma ele vai lidar com essa pressão do valor, já que foi paga a multa. É um jogador que cresceu muito ao longo dos anos no Atlético de Madrid, um meio-campista muito completo por jogar em diferentes faixas do campo. Vamos lembrar que não só no Atlético, mas antes também, no período em que ele passou na Almeria, ele foi usado em diferentes faixas do meio-campo. Então, se a gente pensar na linha com 4 do Simeone no meio-campo, o Thomas Partey jogou em todas, porque ele jogou como meio aberto, ele jogou como meio campista, ele jogou fazendo a saída de bola, mas ao mesmo tempo ele chegou a jogar mais à frente. É um jogador de muita capacidade física, mas que também não dá pra gente se enganar achando que é só o porte físico, muito pelo contrário. É um jogador que já mostrou versatilidade tática para ocupar diferentes espaços do campo e qualidade técnica aliada a essa capacidade física. Então, pensando no meio-campo do Arsenal, acho que sim, ele pode acrescentar, porque ele tem o físico para se destacar dentro da Premier League, ele tem a capacidade tática, e aí pensando no jeito de jogar do Arteta, acho que ele pode jogar como esse jogador mais próximo da defesa do primeiro passe, como ele muitas vezes fez no Atlético de Madrid, um jogador que protege a defesa, que tem capacidade para pressionar, que tem físico e que tem capacidade para superar a pressão do adversário arrancando com a bola. Aí acho que tá uma diferença em relação ao Xhaka, por exemplo, nesse papel do primeiro meio-campista do Arsenal. O Xhaka é um jogador que tem boa distribuição no passe, mas que nem sempre tem o tempo correto da marcação. O Thomas Partey tem mais o físico para pressionar, esse fôlego para pressionar, tem mais a capacidade para romper a pressão do adversário com a bola nos pés, também tem essa capacidade de passe para orientar essa saída de bola, mas tem essa chegada à frente justamente pela condução de bola que pode ter em alguns momentos. Então acho um meio-campista mais completo. A minha curiosidade é ver quais serão os complementos nessa faixa do campo. A gente vai ver Thomas Partey ao lado do Ceballos, seria muito interessante. Thomas fazendo essa saída de bola, encontrando o Ceballos uma faixa um pouco mais adiantada. Ou, eventualmente, Xhaka e Thomas Partey, pode ser uma dupla, eventualmente também. Maior força física para preencher essa faixa do campo, dando liberdade para que o ganês tenha essa chegada à frente. Mas acho que é um jogador que pode acrescentar e bastante, sim, nas mãos do Arteta, nessas diferentes funções e estruturas, mecanismos de saída de bola, mudando radicalmente a estrutura em que ele está inserido também, né? Porque se a gente for pensar do ponto de vista de Atlético de Madrid, ele jogou em diferentes faixas do campo, em diferentes funções, mas num time com características bem definidas e diferentes das ideias de jogo que ele vai ter agora com o Arteta. Mas na seleção de Gana, ele muitas vezes também já teve mais liberdade para ser esse jogador da chegada, para ser esse jogador muito mais próximo e associado aos gols, seja para passes, para chegadas, chutes de fora. Então acho que é um jogador, é um meio-campista que tem tudo a ver com o perfil da Premier League. Seja para dinâmica mais maluca e descontrolada de alguns momentos do campeonato, ou seja para orientar e distribuir dentro de uma estrutura mais pausada e pensada que o Arteta tem na cabeça. Acho uma bela de uma contratação. Claro, a gente sempre vai ter que relativizar a questão do valor, o valor é alto, então se ele vai se pagar ou não é outra questão, a gente vai ter que esperar para ver, mas acho um ganho sim, acho um passo relevante do Arsenal pensando nessa estrutura de centro de campo e de um jogador que vem já acostumado a atuar e a jogar num nível mais alto de competição, de exigência, que é um nível de Atlético de Madrid, de mata-mata de Champions, de briga entre os grandes na Espanha também, num campeonato de muita diversidade estratégica e tática também, como é o Campeonato Espanhol. Então acho uma bela de uma contratação do Arsenal, um jogador que pode cair bem nesse centro do campo para a equipe do Arteta. É isso. Queria falar exatamente sobre Manchester United, sobre o Arsenal. O United ainda contratou os garotos também nesse último dia da janela de transferências, mas isso é assunto para outra hora. Então, Cavani, Alex Telles e Thomas Partey eram os assuntos desse vídeo de hoje. Conto com os comentários de vocês aqui embaixo. Deixem aí as impressões de vocês, o que você acha que pode mudar dos dois lados, qual time ganha, de que forma essas transferências podem impactar na temporada que vem pela frente. Um abraço para todo mundo e até a próxima.